Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu estou com um convidado aqui para me ajudar a contar essa história. É o caso da Zuzu Angel. Essa história tem tudo a ver com a ditadura militar e precisa de um contexto histórico bem grande pra gente conseguir entender o motivo do crime. E para isso não tem ninguém melhor do que o professor Vitor Soares, do podcast História em Meia Hora. Seja bem-vindo, Vitor, e muito obrigado por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço o convite. Eu acho que tem gente melhor sim, mas pra falar sobre isso, mas modéstia à parte, também não sou ruim não. Então vai ser um prazer e obrigado pelo convite. E também isso aqui é uma volta, né? Porque você já participou do História Meia Hora no episódio sobre a morte, né? Do John F. Kennedy, lá no História Meia Hora. Depois vocês ouvem lá. É verdade. Aliás, pra quem não conhece o História em Meia Hora, conta um pouquinho sobre o podcast. O História Meia Hora é um podcast que ele é bem autoexplicativo no nome. São pequenas pílulas de conhecimento bem resumidas em áudio e bem direto ao assunto, é bem objetivo, de história, né? A gente pega um tema, como por exemplo, a gente pegou a história do John F. Kennedy, eu contei sobre a vida dele, sobre o governo dele e sobre a morte, né? Só que a parte da morte você que contou pra gente. Então, História Meia Hora é basicamente uma audioteca, podemos assim dizer, de conteúdo histórico, é gratuito, tá no Spotify também, então fica convite pra todo mundo aí que eu acho que vocês vão gostar, porque é resumidinho, sabe, é rapidinho, é tempo de uma louça, tá ligado? É o tempo perfeito pra um podcast, com Isso. certeza. E não tem nada melhor do que juntar essas duas coisas, né? Eu, particularmente, adoro história. Gosto muito de ficar vendo as curiosidades, o que aconteceu. Às vezes a gente tem a verdadeira história que não foi contada no livro da escola e tal. Eu acho maravilhoso. E aí, quando junta com um pouquinho de crime ali, é perfeito. É o tempero perfeito. Então, hoje a gente vai falar, na verdade, de dois crimes que estão intimamente ligados, que aconteceram nos anos 70 aqui no Brasil. É um crime contra um filho, o Stuart Angel Jones, que desaparece em 1971, e a busca da sua mãe, a Zuzu Angel, pela verdade. Ela queria saber o que aconteceu com o filho, onde que ele estava. Mas, infelizmente, em vez da Zuzu encontrar a verdade, ela encontra o mesmo fim que o filho 5 anos depois, em 1976. E esses casos, eles aconteceram na época da ditadura militar. Não só aconteceram na época da ditadura militar, como aconteceram por causa da ditadura militar. Então, para esse contexto ser explicado aqui de forma plena, vamos de ajuda dos universitários. É por isso que o Vitor tá aqui hoje. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa história da busca de uma mãe pelo seu filho numa das épocas mais violentas do Brasil, eu preciso fazer um agradecimento. Agradecer a pessoa que indicou esse caso. Na verdade, foram duas. A @Micaele Marques e a avó da @Caracarol. Sim, eu amei muito que uma vovó indicou um caso aqui pra gente. Coisa mais linda. É caso da época dela, né? Então, Carol, eu espero que sua avó escute esse episódio, tá? Não esquece de botar pra ela lá no Spotify. Mas é isso. Obrigada, Crimezeiras, por trazer essa indicação, porque é um caso histórico, é um caso emocionante e que continua sendo relevante ainda hoje. E sem mais, bora começar do começo? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy.
Zuleika de Souza Neto nasceu no dia 5 de junho de 1921 em uma casa humilde no interior de Minas Gerais. Quando a família se mudou para Belo Horizonte, a Zuzu começou a ajudar a mãe com as despesas de casa, costurando para clientes para fora. Logo, ela se encontrou nessa atividade e, para além do dinheiro, ela passou a costurar pelo hobby, pela arte. Com os retalhos que sobravam, ela fazia roupas para suas bonecas. A sua infância simples não a impediu de sonhar alto. Aos 18 anos, a Zuzu decidiu que era hora de buscar reconhecimento profissional e independência. Então ela se muda para o Rio de Janeiro e começa a viver sozinha. Foi lá que ela começou a trabalhar duro, costurando roupas para seus vizinhos e amigos, e assim foi construindo para si uma certa reputação, uma boa reputação. Mas não só de trabalho vivia Zuzu. Em 1940, ela conhece Norman Angel Jones e se apaixona. Foi amor à primeira vista para os dois. Não demorou muito para decidirem se casar e viver juntos de volta em Belo Horizonte, a cidade onde eles haviam se conhecido. Após 2 anos de felicidade na capital mineira, recém-casados, a Zuzu e o Norman decidiram se mudar de volta para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades e aventuras. Mas 6 meses depois, a vida trouxe aí uma surpresa. A Zuzu descobriu que estava grávida. Decidiram então se mudar para Salvador, onde ela deu à luz ao seu primeiro filho, o pequeno Stuart Edgar Angel Jones, no dia 11 de janeiro de 1946. Com a família crescendo, em 1948, Zuzu e Norman voltam para o Rio de Janeiro, onde estabelecem ali de vez a sua residência. Logo em seguida, em 1949, nasceu a filha Hildegard Angel Jones e em 1952, a caçula Ana Cristina Angel Jones. A casa ficou ainda mais cheia. E a alegria da família ali realmente parecia não ter limites. Uma coisa que a Zuzu adorava fazer era nadar. Ela foi campeã de natação na adolescência e passou esse gosto para os filhos. Levava os 3 para as praias do Rio, onde esticava uma toalha na areia e corria com eles para dar um mergulho no mar. É daí que Stuart herdaria um de seus talentos. Ele se dava muito bem com água e viria a ser um competidor de remo na faculdade. Segundo a filha caçula de Zuzu, a Ana Cristina, a Zuzu dominava as ondas sem dificuldade. E, abre aspas, ao voltar para a areia, dizia, na vida, a gente tem que enfrentar as ondas e atravessá-las sem temor. São lições de vida que mais tarde, ao lado dela, acompanhando sua luta, se tornaram vivas e verdadeiras. Fecha aspas. A primeira grande onda que Zuzu enfrentou foi o divórcio em 1960. Zuzu e Norman enfrentaram obstáculos e divergências, o que os levou a se separar. Mesmo assim, Zuzu manteve o seu sobrenome de casada no seu nome artístico, ficando para sempre conhecida como Zuzu Angel. Ela passou a viver uma vida pouco convencional para uma mulher na década de 60. Era separada do marido e trabalhava para sustentar sozinha a casa e os 3 filhos, tendo grande sucesso nisso, por sinal. Desde os seus 18 anos, era isso que ela fazia, ela trabalhava, e a persistência rendeu a ela, nos seus 40s, uma fama inabalável como estilista brasileira. Ela tinha um estilo único e autêntico, utilizava materiais locais e elementos do folclore brasileiro em suas criações, misturando renda, seda, fitas, estampados de pássaros, borboletas e papagaios. Além disso, ela incorporava pedras brasileiras, fragmentos de bambu, madeira e conchas em suas roupas, tornando-se aí uma pessoa bem original, com criações muito belas. Graças às amizades que ela fez na zona sul do Rio de Janeiro, a Zuzu conseguiu expandir os seus negócios e levar suas criações para desfiles internacionais, principalmente nos Estados Unidos. As suas roupas passaram a ser vendidas em lojas de renome e sua notoriedade internacional fez Zuzu se envolver com celebridades de Hollywood como Joan Crawford, Liza Minnelli e Kim Novak, mulheres que passaram a ser suas clientes. Não só clientes, como apoiadoras também.
Joan Crawford levava Zuzu para Nova York, fazia jantares com ela e convidava a nata dos Estados Unidos para conhecer a moda de Zuzu. E o ponto alto era quando Zuzu tocava músicas brasileiras nos desfiles. Aí ganhava o coração dos gringos. Mas Zuzu também ganhava o coração dos brasileiros, sempre valorizando a nossa cultura e nossas cores em seus trabalhos. A Zuzu foi uma das pioneiras no Brasil a trazer o termo fashion designer para o universo da moda nacional, consolidando aí o seu papel como uma das mais importantes estilistas brasileiras da história. Com uma carreira bem consolidada, ela investiu suas economias para abrir uma loja de roupas em Ipanema, loja que, por sinal, foi um grande sucesso. Mas aí se levantou das águas agitadas do mar a maior onda que assolaria a vida de Zuzu Angel e sua família: a ditadura militar. Em 1964, no momento do golpe, Zuzu já era uma estilista famosa. Stuart Angel Jones, o seu filho mais velho, aos 18 anos era bicampeão carioca de remo pelo Flamengo e tinha iniciado o curso de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. As suas filhas, Hildegard e Ana Cristina, de 15 e 12 anos respectivamente, eram moças bem educadas que estudavam nos melhores colégios do Rio. E talvez nessa idade, as meninas não tinham ideia de que um golpe político mudaria suas vidas para sempre. Perderiam em breve o irmão primogênito e a mãe. Um foi torturado até a morte e a outra silenciada para sempre em um trágico acidente. O caso de Stuart e Zuzu Angel jamais teria acontecido se não fosse pela ditadura militar. Então não tem como eu continuar contando essa história sem entrar realmente na história, só que do Brasil. Então vamos aqui recorrer primeiramente ao meu convidado do dia, meu primeiro pedido de socorro aqui aos universitários. Vitor, conta aqui um pouquinho desse contexto do Brasil nessa época, como foi o golpe de 64 e na verdade, eu acho que o que mais importa aqui é saber como se vivia no Brasil nesse contexto, né? Eu acho que um dos maiores erros quando a gente estuda a ditadura do Brasil é não levarmos em consideração o contexto internacional. Sabe, muitas vezes a gente olha para a ditadura do Brasil e tenta entender a ditadura como um fato isolado, o que não é verdade. Assim como no Brasil, também teve ditadura no Uruguai, na Argentina, no Chile e em muitos outros países da América Latina. Durante a segunda metade do século XX também viveram ditaduras. E seria uma coincidência meio que gigantesca, né? Que tantos países passassem por movimentos políticos parecidos e no mesmo período. E por isso não foi uma coincidência. O que aconteceu no Brasil entre 64 e 85 foi principalmente, não única, mas principalmente fruto da Guerra Fria. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a queda da União Soviética em 1991, o mundo se viu num dualismo entre União Soviética e Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos decidiram que se meteriam na política de países estrangeiros para impedir que o socialismo, ou algo parecido com isso, fosse implementado neles. O nome dessa política de Estado internacional é Doutrina Truman, e ela foi muito aplicada aqui no nosso continente. Quando o Jango, um presidente de esquerda ou centro-esquerda, o João Goulart, ele assume o poder aqui no Brasil, ele enfrenta uma pressão nacional e internacional também. Liberais e militares brasileiros se unem contra o Jango, alegando que ele era comunista, ou que, de repente implantaria no Brasil o mesmo que ocorre lá na União Soviética e que ocorre em Cuba na mesma época. Mas é importante lembrar, tá, gente, que não houve nada que desse a entender que o Jango ia fazer isso de fato. Talvez essa seja uma das maiores fake news da história do Brasil. É esse papo, de que o Brasil estava à beira do comunismo antes dos militares assumirem, mas isso tudo é mentira mesmo. É apenas uma narrativa criada pelos militares para poderem dar o golpe em 64. O Jango, é normal, é compreensível chamar o Jango de alguém de esquerda. Ele defendia reformas de base e que até poderia espantar alguns setores mais liberais. Mas isso é só uma continuidade do trabalho que o Getúlio Vargas estava fazendo no Brasil antes, sabe? O Jango, ele é muito mais um herdeiro do Vargas do que um comunista.
Bem, mas para conseguir o apoio dos Estados Unidos e da parte mais conservadora da população civil, vendeu-se o discurso do "o Brasil vai virar Cuba", e o que de fato nunca chegou perto de acontecer. Foi com esse apoio que os militares desrespeitaram a vontade da maioria da população civil, que elegeu o Jango como vice e o Jânio Quadros em 1960, e depois novamente, isso aqui é muito importante, novamente a população civil votou num plebiscito para que o Brasil voltasse a ser presidencialista com Jango no poder. Em 1964, os militares tomam o Brasil e prometendo que o golpe seria rápido. Em pouco tempo, os civis teriam poder de novo. Mas, no entanto, eles não entregaram o que eles prometeram. Apenas 21 anos depois que nós teríamos um presidente civil novamente no poder. Sobre o que significava, viver nesse período que você me perguntou, Esther, é interessante porque variou de acordo com cada momento da ditadura, tá ligado? Se você perguntasse no começo e no final da ditadura, a gente vai ver um desrespeito à democracia, às liberdades individuais e uma repressão violenta contra os críticos da ditadura. Mas o período um pouco mais no meio, principalmente a partir do AI-5, em 1968, o nível de perseguição e tortura ele aumentou drasticamente. E é diferente do que muitos falam, Não foram só guerrilheiros que foram torturados. Temos inúmeros relatos de militares perseguidos pela ditadura. Inclusive, um deles participou de um programa do Pedro Bial contando esse fato. E nós temos também relatos de mulheres grávidas torturadas durante a ditadura, Que inclusive o historiador Carlos Fico, recentemente ele resgatou alguns áudios de umas sessões do Supremo Tribunal Militar que eles admitiam isso mesmo. Na década de 70, e a gente teve mais pro final da década de 70, iniciozinho da década de 80, a gente teve tortura de crianças, como foi o caso do Carlos Alexandre Azevedo, que tinha 1 ano e 8 meses quando ele foi torturado, porque os seus pais eram militantes de esquerda. E os pais não queriam entregar informações para os militares, para entregar onde estavam os outros membros da guerrilha e tudo mais, e aí, o que aconteceu é que os militares decidiram torturar o filho deles. O Carlos Alexandre ele sobreviveu a essa tortura, mas ele passou a vida inteira tomando antidepressivos e antipsicóticos muito fortes. E isso acabou levando ele ao suicídio aos 40 anos de idade, em 2013. Tem um livro que conta melhor o caso dessas crianças torturadas pela ditadura. O nome do livro é Infância Roubada. E o PDF do livro está disponível na internet gratuitamente. Então, se você quer saber como era viver nesse período, depende do quanto você ficava de boca calada. Cara, esse do menino Carlos, que você acabou de contar, você fez um tweet sobre ele, não fez? Fiz, recentemente, Cara, foi bizarro, nesse não? tweet que eu fiquei sabendo, eu não sabia dessa história, eu fui a fundo pesquisar, porque é uma coisa tão surreal. Muita. Cara, sério, assim... Você fica mal de começar a ler essas histórias, porque era realmente muito pesado. Não, esse tema tortura durante a ditadura militar, você descobre o caso mesmo, das mulheres grávidas. Tem uns áudios bizarros, assim, que você ouve, dos militares assumindo, sabe? Falando realmente aconteceu. E falando, algumas mulheres perderam um filho porque foram torturadas grávidas, sabe? É uma coisa de outro mundo, assim. Tem que ter um limite, A luta contra o mal, contra o comunismo e tudo mais, tem que ter um limite ali, que senão você vira mal também. Realmente, equilíbrio, é tudo, e faltou demais nessa fase da história do Brasil, e é nesse contexto aterrorizante que o Stuart se vê. E ele pensa, eu preciso fazer algo, Eu não posso ficar aqui parado vendo injustiças e sofrimentos e tantos absurdos acontecendo. E é então que o primogênito da Zuzu Angel, sendo um jovem idealista, estudante de economia, que sonhava com um país mais justo, onde todos pudessem viver dignamente, ele toma uma decisão. Ele decide se tornar muito ativo no movimento estudantil da faculdade e, junto com os seus amigos, passou a resistir ao regime autoritário imposto pelos militares. Vira e mexe, os colegas de movimento do Stuart se reuniam na casa dele. E alguns dizem que a Zuzu Angel não tratava eles muito bem, não. Porque ela ficava meio irritada que eles ficavam ali enfurnados dentro de casa, Ela era uma mulher de ação, de atitude. Ela não gostava de ver os jovens dentro de casa maquinando, jogando conversa pra lá e pra cá. Mas eles continuavam firmes na convicção de resistir à ditadura militar. E tudo pelo sonho de viver em um mundo melhor, onde as pessoas pudessem amar, brincar, fazer arte, se expressar e, acima de tudo,
poder ter acesso às condições básicas de sobrevivência. E apesar de Stuart ter uma carreira promissora pela frente, a sua determinação em lutar contra a ditadura tomou ali todas as esferas da sua vida. Ele largou a faculdade e se dedicou 100% à resistência. E foi no movimento estudantil que Stuart conheceu o amor da sua vida, Sônia Moraes. Os dois eram unha e carne. Estavam sempre juntos e tinham os mesmos ideais. Juntos, em 1968, eles faziam parte de uma organização clandestina que buscava derrubar o governo militar e implantar um novo regime socialista no país. Em 18 de outubro de 68, aos 21 anos, o Stuart e a Sônia se casam em uma cerimônia simples, pequena, bem intimista. A alegria do casal foi logo interrompida pelo decreto do AI-5, que aumentou a repressão e a perseguição política no país. E para proteger uns aos outros, Stuart e Sônia decidem viver separados. A Sônia foi forçada a se exilar em outro país, enquanto Stuart permanecia no Brasil, lutando contra a ditadura militar. Mas, no fim das contas, para pintar aqui uma imagem melhor, o que isso realmente significava, Vitor? Olha, a resistência é porque a guerrilha, ela é um tipo de resistência à ditadura que a gente teve, né? A gente tem movimentos políticos durante a ditadura, né? Movimentos sociais, movimentos de organização de trabalhadores, mas também a gente teve alguns trabalhos muito interessantes que foram através da arte, da cultura, como nas músicas também, né? Muitas músicas durante a ditadura foram compostas para denunciar os abusos do poder executivo, né? Da ditadura militar. E muitas vezes eram de uma maneira mais sutil, né? E os censores, que eram as pessoas que censuravam as músicas, muitas vezes não percebiam que na letra tinha uma crítica ao governo. Tipo aquela música Apesar de Você, do Chico Buarque, que ela dá a entender que é uma música de uma briga de casal, de um desentendimento, mas na verdade tá falando de repressão da ditadura. Tem a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é do Geraldo Vandré. Ela criticava o governo, mas também incentivava as pessoas a fazer protesto, a ir pras ruas contra o governo, né? Não, desculpa te cortar, mas é que você acabou de mencionar o Chico Buarque e ele tem uma música chamada Angélica, que é sobre a Zuzu Angel, é exatamente sobre esse caso. Então, é interessante isso, né? Realmente a música foi uma forma muito usada de tratar do tema. A música, ela inspira num sentido mais existencialista, sabe? A luta pela luta, ela às vezes pode ficar meio... parecer sem sentido. E aí a música, nesse contexto, ela justificava, ela inspirava, ela dava sentido pra todo aquele sofrimento que as pessoas que resistiam à ditadura estavam passando. Mas assim, a resistência cultural, ela não transforma a realidade sem uma resistência direta, factual, física mesmo, sabe? Muitos movimentos sociais, eles se tornaram guerrilhas durante a ditadura, como a gente comentou. Eles tiveram principalmente inspiração na guerrilha cubana, porque lá em Cuba foi uma guerrilha que vai derrubar o governo do Fulgêncio Batista, e aí implantar um novo governo lá, um governo socialista, e também até da guerrilha chinesa, que o Mao Tse-tung também fez a mesma coisa lá na China. Muitas guerrilhas brasileiras também almejavam a tomada de poder através da área rural do país, sabe, conquistar uma galera da parte rural e depois ir em direção à parte urbana. A ideia era basicamente essa. E dentre dezenas ou até centenas de guerrilhas, algumas mais conhecidas são a Ação Libertadora Nacional, a ALN, o Comando de Libertação Nacional, Colina, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. E acabou que o Stuart, ele ingressa pro MR8, né? Sim. Ele acabou fazendo parte desse movimento, fez uma grande participação ali. Então, se a gente puder focar um pouquinho nesse movimento, se você puder contar um pouquinho o que era esse movimento, o que eles faziam de fato, eu acho que vai ser bem interessante pra gente entender no que o Stuart se meteu. O MR8 ele surgiu no ano do golpe, em 1964 mesmo, e quem vai criar o MR8... vai ser um grupo de universitários da cidade de Niterói, que fica no estado do Rio de Janeiro, bem perto do Rio de Janeiro, né? E quando nasceu com o nome de Dissidência do Rio de Janeiro, o DRJ. Esse grupo ele surgiu através de um grupo de universitários de esquerda que vão romper com o PCB. Eles vão ter umas discordâncias com o PCB e vão criar o MR8.
E o GRJ ele vai mudar o nome mais tarde para MR8 em memória do dia que o Che Guevara foi capturado na Bolívia. Ele foi capturado no dia 8 de outubro de 1967. Em setembro de 1969, esse grupo, o MR8, ele sequestra o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Charles Burke Elbrick. Essa ação, né, esse sequestro, vai ser uma ação realizada em conjunto com a ALN, inclusive, que é a Ação Libertadora Nacional, lá de São Paulo. Essa ação foi realizada, em princípio, né, no começo, para libertar um líder estudantil que estava preso, chamado Vladimir Palmeira. E em 1971, o Carlos Lamarca vai ser o líder do grupo, do MR8, mas ele vai acabar falecendo no mesmo ano. Esse vai ser um nome muito importante nessa história e já voltamos a falar dele, do Carlos Lamarca. Mas antes eu queria também comentar que o Stuart, ele então passa a fazer parte desse grupo de luta armada e dentro das suas atuações, algo que ele fazia era assaltar lugares para financiar a resistência. Parece até um plotzinho de La Casa de Papel, né? Assaltos em nome da resistência. Mas enfim, isso obviamente o colocava em constante perigo e fez com que ele se afastasse de sua família, incluindo sua mãe, a Zuzu. A Zuzu, ela se sentia meio impotente diante da situação, né? Vendo o seu filho se afastar cada vez mais e saber que ele estava constantemente em perigo era bem difícil. Ela sentia a angústia de não poder fazer nada para protegê-lo e também de não poder vê-lo com a mesma frequência de antes, de abraçar o filho quando ela quisesse. Mas ela entendia, né? O Stuart estava lutando por uma causa. Mesmo que isso queira dizer que Stuart agora tinha uma ficha suja. Consta em seu documento o seguinte, abre aspas, responde processos por acusação de ter praticado crimes contra a segurança nacional. Constam nos registros que em 3 de maio de 1969, ele pertencia à Frente de Trabalho Armado, FTA, da Organização Político-Militares de Minas Gerais, tendo participado de diversos assaltos. Posteriormente, abandonou essa organização sob a alegação de ser muito nervoso. Fecha aspas. Como ele era considerado foragido e precisava se esconder, o Stuart já não vivia mais em casa, nem mesmo no seu próprio apartamento. Ele passou a viver nos chamados aparelhos. E aí eu fiquei curiosa com o que seriam esses aparelhos. Eles eram refúgios para os militantes? Porque, pelo que eu entendi, ele meio que até fazia um certo tempo que ele nem estava com a família dele, né? Uhum. Ficavam realmente afastados ali, só lutando por essa causa. Era uma tática muito comum na época, viver em aparelhos, que era uma forma de viver isolado num apartamento, numa casa. O Stuart End, ele passou por isso, mas muitos outros militantes, o próprio Carlos Lamarca, ele vai... A maioria das leituras dele sobre esquerda e tudo mais, vão acontecer em aparelhos. Quando ele estiver nesses locais onde as células, pode ser guerrilheiros, ou apenas movimentos sociais, sabe? Porque o lance é que as guerrilhas, elas são uma das maneiras que as pessoas encontraram para resistir à ditadura, sabe? A célula específica, né? Seja movimento social, seja guerrilha e tudo mais, ela tinha um aparelho, que é um local, especificamente, onde eles faziam as reuniões, definiam os próximos passos, criavam a propaganda que eles vão promover criticando o governo, e dependendo, né, se for uma guerrilha, guardava arma, guardava dinheiro, e no caso do MR8, era isso que eles faziam no aparelho deles, que ficava no Rio de Janeiro, pelo menos esse que a gente tá comentando. E o Stuart Angel, ele tava próximo do aparelho dele, do MR8, e quando ele foi preso, né? Então é bem nesse contexto mesmo. Pois é, chegou o fatídico dia que Stuart não conseguiu se esconder mais, nem nos aparelhos. Tudo porque ele acabou ganhando uma certa notoriedade por ter se envolvido em um dos maiores feitos da MR8, o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, no dia 4 de setembro de 1969. O objetivo desse sequestro era pressionar o governo a ler uma carta que denunciava os crimes cometidos pela ditadura militar e exigia a libertação de 15 presos políticos aliados ao grupo. Apesar de o governo ter aceitado as condições e o embaixador ter sido solto e, beleza, meio que deu tudo certo, as Forças Armadas logo iniciaram uma caçada aos envolvidos no sequestro.
Para o Centro de Informações do Exército, o Stuart era sem dúvidas, abre aspas, parte da frente de trabalho armado responsável pelo sequestro do embaixador norte-americano, fecha aspas. Ele passou a ser procurado pela polícia e passou 2 anos se escondendo para não ser preso. Mas Stuart era apenas um peão. O principal procurado pelo exército era o Capitão Vermelho, o líder do MR8, Carlos Lamarca. Agora sim, Vitor, você já comentou aqui um pouquinho, mas quem era de fato o Carlos Lamarca e por que prenderam o Stuart, torturaram o Stuart e mataram o Stuart pra conseguir chegar nesse cara? O Lamarca, ele vai ser um cara muito odiado pela ditadura porque ele era um militar. Ele foi um militar brasileiro e guerrilheiro, né, nesse período mais pro fim da vida dele. Ele lutou contra a ditadura e durante boa parte da vida dele, ele estava na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele nasceu em 1937, no Rio de Janeiro. Ele entrou na AMAN em 1957, aos 20 anos, então foi bem novo, né? E durante a ditadura, ele passou pro lado da oposição. Ele olhou para a ditadura, ele discordou da ditadura e decidiu organizar uma luta armada. Participou de diversas ações, assaltos a bancos, sequestros, e ele liderou algumas guerrilhas, e uma delas foi o MR8. Ele era um revolucionário do socialismo mesmo, ele era marxista, esquerdista mesmo, e ele foi condenado pelo Tribunal Militar como um traidor e desertor dos militares. Ele foi o principal inimigo da ditadura brasileira por alguns anos. Ele foi morto em 1971, durante uma operação militar, e buscaram ele, conseguiram capturá-lo no interior da Bahia, e até hoje ele é lembrado por muitas pessoas como um dos principais inimigos da ditadura. Que história desse cara, hein? Meu, dava pra fazer um episódio só sobre ele. Facilmente. numa boa. Cara, muito interessante. Era esse o cara que o exército queria. E foi pra chegar no Capitão Vermelho que decidiram prender um de seus seguidores, o Stuart Angel Jones. No dia 14 de maio de 1971, o filho de Zuzu foi capturado próximo ao seu aparelho, no bairro do Grajaú, perto da Avenida 28 de Setembro, na zona norte do Rio. Ele é colocado no porta-malas de um Opala e levado à base aérea do Galeão, local de tortura e prisão para opositores do regime. Dele, os militares queriam a informação da localização do capitão Carlos Lamarca, o chefe do MR8, e eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. O que o Stuart passou não foi bem um interrogatório, como vocês podem imaginar. Nesse dia, Stuart se tornou mais um desaparecido político da ditadura militar. Apesar de não ver o filho com frequência nessa época, Zuzu Angel estranhou a completa falta de contato e de notícias sobre Stuart. Ela sabia que o que ele fazia era perigoso. Por sinal, ela sabia que ele já tinha levado um tiro uma vez e foi operado na surdina por um médico aliado. A Zuzu sempre ficava sabendo da última do filho. Era a mãe dele. E do nada, silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Passava o dia, passava a noite e o silêncio continuava presente. Ao que parecia, o filho primogênito de Zuzu havia simplesmente evaporado. Mas Zuzu não era uma mulher de ficar parada, de braços cruzados. Assim como o filho, ela lutava pelo que queria. Sabendo da atuação de Stuart na resistência contra a ditadura militar, um dos primeiros lugares que Zuzu Angel foi procurar pelo filho foi no DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. E chegando lá, mais silêncio. Os militares afirmavam que não sabiam nada sobre o paradeiro de Stuart Angel Jones. A Zuzu Angel, esperta que era, já logo começou a desconfiar. E nos próximos anos, buscou incansavelmente informações sobre o paradeiro do filho, mas sem sucesso. No início, ela acreditava que ele ainda poderia estar vivo, talvez preso em algum lugar, ou quem sabe talvez ele tivesse se autoexilado como forma de se proteger. Vai que ele foi se encontrar com a Sônia fora do país. Depois de meses de silêncio, a Zuzu deixou de acreditar nessas teorias, nessa esperança de ainda encontrar o filho com vida.
Só havia uma opção para o seu filho militante num país como o Brasil da ditadura militar: a morte. Ainda em 1971, ela ficou sabendo, por meio do seu advogado Heleno Fragoso, que um tipo subversivo, como ele foi chamado, havia contado que viu Stuart Jones preso na base da aeronáutica no Galeão entre os dias 10 a 18 de maio. Zuzu chegou a ir para a suposta cela onde seu filho tinha ficado preso, inspecionou tudo, tentou convencer os guardas a contarem alguma coisa, qualquer informação, uma migalha que fosse sobre seu filho, mas claro que o silêncio continuou. A irmã de Stuart, a Hildegard Angel, conta como essa época sem respostas foi difícil. Abre aspas. A gente ficou muitos anos naquela busca, querendo saber o que aconteceu com o meu irmão e, ao mesmo tempo, não querendo, porque a notícia poderia ser a pior. Fecha aspas. Em 1973, uma nova onda assoladora toma conta de Zuzu Angel. Ela descobre que sua ex-nora, a Sônia Moraes, havia voltado para o Brasil apenas para ser presa, torturada e morta por agentes do DOI-CODE. A dor pela perda de alguém que era considerada de sua família acentuou ainda mais algo que nenhuma mãe quer imaginar, que o mesmo poderia ter acontecido com Stuart. A Zuzu continuou a sua missão de tentar conseguir explicações do poder militar sobre o corpo de seu filho, que até aqui era dado oficialmente como desaparecido e não como morto, mas ela sentia. E a confirmação veio depois de 4 anos de busca. Na véspera do Dia das Mães, em 1975, Zuzu Angel recebe uma carta. O remetente era Alex Polari, um poeta que, por sua militância política contra o regime militar brasileiro, permaneceu em cárcere privado entre 1971 e 1980. Lá, foi torturado, viveu coisas horríveis e presenciou o inimaginável. O que ele contou nessa carta para Zuzu Angel respondia quase todas as perguntas que essa mãe tinha. Alex revelou um episódio aterrorizante vivido por Stuart Angel Jones nas mãos dos militares em maio de 1971. Cenas que o poeta testemunhou da janela de sua cela. Segundo a carta, Stuart foi amarrado a um carro e arrastado pelo pátio do quartel até pararem o veículo e perguntarem para ele onde estava Carlos Lamarca. Stuart nunca respondia. E sem respostas, os militares batiam em Stuart, ligavam o carro e começavam a esfolar o seu corpo contra o asfalto novamente. Em alguns momentos, entre os risos, as perguntas e as chacotas feitas pelos militares, o Stuart era obrigado a colocar a boca no escapamento quente do veículo, aspirando todos os gases tóxicos por ele emitido. Com a boca queimada, o pulmão intoxicado e o corpo completamente esfolado, os militares abandonaram Stuart no chão durante toda a noite. Da janela de sua cela, Alex Polari escutava Stuart clamando por água durante a madrugada. Até que... silêncio. O poeta escreve para Zuzu que na manhã seguinte, o corpo de Stuart, sem vida, foi retirado do pátio. Alex não foi a única testemunha desse crime. A ex-presa política Maria Cristina de Oliveira Ferreira testemunhou que, apesar de não ter visto Stuart naquela noite, ela ouviu os seus gemidos ao longo da madrugada. Ele murmurava seguidamente: "Vou morrer, eu vou morrer." Em determinado momento, o suboficial Abílio Correia de Souza se aproximou de Stuart. E segundo Maria Cristina, ele foi o último agente a falar com o filho de Zuzu Angel antes dele dar o seu último suspiro. Nesse momento, Abílio, também conhecido como Pascoal, falou para ele, abre aspas, "Deixa de frescura, você não vai morrer ainda não. Toma aqui um melhoral." Fecha aspas. Pouco depois disso, veio o silêncio. Às vezes mais assustador do que qualquer tiro. Em seguida, Maria Cristina escutou o corpo de Stuart sendo arrastado novamente pelo chão. E o corpo sumiu para sempre. Na manhã seguinte, a carceragem inteira foi esvaziada e todos os presos políticos que estavam presentes foram transferidos para outros lugares, mantidos isolados, silenciados. Até que o poeta teve acesso a um papel e uma caneta.
E assim Zuzu Angel finalmente fica sabendo a verdade brutal sobre a morte de seu filho Stuart Angel Jones. Mas uma pergunta continuava sem resposta. Onde estava o corpo do seu primogênito? A Zuzu queria enterrá-lo com dignidade. Não só isso, mas queria mostrar que existia sim um corpo e que o seu filho não estava desaparecido como alegavam. O seu filho estava morto, assassinado por militares. A resposta que Zuzu ainda buscava era aquela da justiça. De posse da carta de Alex Polari e se aproveitando da dupla cidadania do seu filho Stuart, a estilista denunciou o assassinato do filho pelos militares ao senador americano Edward Kennedy, que levou o caso ao Congresso dos Estados Unidos. A Zuzu também levou o caso da brutal morte de seu filho para as passarelas. Ela realizou um desfile protesto em Nova York, no Consulado do Brasil, onde apresentou roupas estampadas com manchas vermelhas como sangue, pássaros engaiolados representando as prisões de inocentes e outros motivos bélicos, como tanques de guerra e soldados. A beleza desse desfile é que o governo brasileiro não podia fazer nada, pois Zuzu não podia ser acusada de criticar o país estando fora dele. E assim, ela vira manchete. Jornais internacionais como o canadense The Montreal Star dizia: designer de moda pede pelo filho desaparecido. O Chicago Tribune também noticiou: a mensagem política de Zuzu está nas suas roupas. Fecha aspas. Usando todo o networking que tinha, Zuzu também recrutou para sua causa as celebridades de Hollywood que eram suas clientes. Joan Crawford, Liza Minnelli e Kim Novak ficaram do lado da estilista na sua busca por justiça. E quando Zuzu não tinha ali os 7 graus necessários para chegar a quem ela queria, quando rolava aí os 7 graus de separação, ela simplesmente invadia. Isso mesmo, ela ia onde queria, entrava onde não era convidada e falava do filho para os 4 cantos do mundo. Foi numa dessas, em 1976, que ela furou a segurança de um hotel para chegar até o então secretário dos Estados Unidos, Henry Kissinger, que estava fazendo uma visita ao Brasil. Ao secretário, ela entregou um dossiê com os fatos sobre a morte do filho, que também era americano, e escancarou aí as crueldades da ditadura militar. A Zuzu não estava nem aí. Ela não tinha medo dos militares. Era uma coragem insana que acho que só de uma mãe mesmo, viu? Em um país onde a liberdade de expressão estava completamente podada, né? AI-5 e tudo mais, certa vez a Zuzu pegou da mão de uma aeromoça o microfone de bordo de um voo e anunciou para os passageiros, abre aspas, que desceriam no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil, país onde se torturavam e matavam jovens estudantes. Fecha aspas. Enquanto Zuzu anunciava o assassinato do filho para o Brasil e o mundo, o governo militar espalhava cartazes com o rosto de Stuart e o rótulo procurado. Jamais admitiriam o que tinham feito. Para eles, para o país todo, oficialmente, o Stuart estava desaparecido, foragido, melhor dizendo. Tudo para descredibilizar a história de Zuzu. A irmã de Stuart, a Hildegard Angel, comenta aqui, abre aspas, naquele contexto esquizofrênico que vivia o Brasil, mamãe era considerada louca, porque ela estava fazendo o que faria uma mãe normal. Fecha aspas. A louca luta de Zuzu não foi em vão. A pressão surtiu efeito e ela conseguiu mobilizar entidades de direitos humanos e autoridades americanas sobre o homicídio de seu filho. Homens como os brigadeiros João Paulo Moreira Burnier e Carlos Afonso Della Moura, comandante do CISA, foram acusados de serem torturadores de Stuart e foram passados à reserva do exército. Della Moura, que era piloto da aeronáutica, jamais admitiu sua participação no caso de Stuart Angel, alegando até o fim da sua vida, em 2007, que nem estava no Rio de Janeiro quando o crime aconteceu. Outro acusado era o suboficial Abílio Corrêa de Souza, de codinome Pascoal ou Abílio Alcântara.
Ele era considerado um dos principais torturadores dos porões do CISA, que funcionava junto à base aérea do Galeão. Como você pode perceber, todos os torturadores do Stuart estavam ligados ao CISA, o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. E para entender essa entidade por trás da morte do filho de Zuzu Angel, eu quero fazer uma pergunta para os universitários, nesse caso para o professor Vitor. Eu quero dar uma noção melhor para quem está escutando de quem eram essas pessoas que a Zuzu Angel estava enfrentando. Porque não era pouca merda, não. Era muita. Queria que você contasse um pouquinho sobre os responsáveis pela captura do Stuart. O CIE e a CISA, eles são basicamente serviço secreto, sabe? De forma bem genérica aqui. No caso do CIE, eles são do Exército e a CISA da Aeronáutica. O CIE é o Centro de Informações do Exército e a CISA é o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. E, cara, até hoje o CIE ele existe, sabe? Ele é a mesma coisa, basicamente. Ele só mudou o nome, para mais recentemente, em 1993, para Centro de Inteligência do Exército. Mas também é CIE, eles mantiveram a nomenclatura. Mas o principal foco do CIE, no início, ele era principalmente enviar espião para se infiltrar em grupos estudantis, grupos sindicais, qualquer grupo que não tivesse tão alinhado com o governo militar. E esses espiões, eles eram treinados, para pelo menos assim, parecerem realmente pessoas simpatizantes de esquerda. Mas as intenções reais era, na verdade, entregar as pessoas para as Forças Armadas. E como eu falei, a CISA era a versão equivalente, só que da aeronáutica, e fazia parte da rede de serviço de inteligência de todas as Forças Armadas, porque as Forças Armadas, a Marinha também tinha uma, e todas elas trabalhavam em conjunto, Tanto a CIE, a CISA, e elas faziam pesquisa, procuravam pessoas, membros de guerrilha e tudo mais, de movimentos, que pareciam serem perigosos ou contrários, inimigos da ditadura, e eles faziam uma forma com muita espionagem, faziam um esquema para conseguir prender essa galera. Não só prender, torturar. E as torturas contra Stuart saíram muito do controle. Segundo depoimentos de testemunhas, Stuart foi o único preso morto pela aeronáutica naquela ocasião, entre vários outros guerrilheiros que estavam presos. E assim, foi um rebuliço. A sua morte veio a causar a transferência de todos os presos das celas do CISA para outros lugares. No fim daquele ano, toda a cúpula da aeronáutica foi substituída, e isso em grande parte pela pressão causada pela incessante procura e denúncias de desaparecimento feitas pela mãe Zuzu Angel. E apesar disso soar como uma certa vitória para Zuzu, uma certa forma de se vingar do errado, um crime ter um pouquinho mais de justiça, esse foi apenas o início do fim para a estilista. E ela sabia disso. Nessa fase conturbada de sua vida, Zuzu visitava com frequência a casa do jornalista Zuenir Ventura. Em abril de 1975, durante uma de suas visitas, a Zuzu deixou um bilhete manuscrito num papel timbrado com sua marca de roupas. O bilhete dizia, abre aspas, "Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto, ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho." Fecha aspas. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado.
Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Em tempos mais simples, como aquele dia na praia, molhada pela água salgada do Oceano Atlântico, com areia grudando em seus pés, Zuzu Angel impressionou a filha caçula ao nadar com proeza no mar. A frase que ela disse logo depois ressoaria na história. Na vida, a gente tem que enfrentar as ondas e atravessá-las sem temor. Zuzu era uma mulher de palavra. Quando a ditadura militar se ergueu como um tsunami perante ela, Zuzu enfrentou e atravessou tempos de escuridão sem temor. 4 anos após o desaparecimento de Stuart Angel Jones, Zuzu passou a ser ameaçada. O jornalista Zuenir Ventura não foi o único a quem Zuzu entregou o seu bilhete premonitório. Ela, na verdade, escreveu dezenas deles e espalhou entre artistas e amigos de confiança, como o dramaturgo Paulo Pontes e o compositor Chico Buarque. Ele, por sinal, descreve Zuzu como uma mãe da Praça de Maio, só que sozinha, comparando ela às mulheres que tiveram seus filhos mortos ou desaparecidos durante o regime militar que governou a Argentina entre 1976 e 1983. Só que Zuzu segurou uma barra muito pesada, sozinha. Zuenir, Paulo e Chico Buarque datilografaram dezenas de cópias do bilhete de Zuzu e as enviaram pelos correios para jornalistas e senadores. Apenas um fez referência ao bilhete em sua coluna no jornal da Folha de São Paulo e cobrou providências das autoridades. Mas era de se esperar, né? Naquela época era tudo muito difícil. Aliás, todo cuidado era pouco para os 3 também não serem pegos e se comprometerem com essa situação. Para não levantarem suspeitas, Zuenir, Paulo e Chico Buarque tiveram o cuidado de remeter as cartas de diferentes endereços e ainda jogaram fora a máquina de escrever usada para datilografar essas cartas. Todo cuidado era pouco. Mas Zuzu não ia parar. Sob ameaça, ela resolveu também preparar um dossiê, juntando todos os documentos, descrevendo as torturas e o assassinato de seu filho e enviando essas provas para parentes nos Estados Unidos. Zuzu deixou tudo documentado, tudo organizado, tudo muito bem pensado. Ela sabia que sua luta por justiça e pelo corpo de seu filho terminaria apenas de um jeito, com sua morte também. No dia 14 de abril de 1976, Zuzu acorda de madrugada com seu telefone tocando. Nada de bom acontece depois das 2 da manhã. Então, seu coração treme ao atender. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida faz sua última ameaça de morte. Zuzu desliga, sabendo sem dúvidas que aquela era a voz de um militar. De certa forma, as ameaças tinham se tornado parte de sua vida. Sempre vinha o frio na barriga, a tremedeira e as imagens do que teriam sido os últimos momentos de Stuart na mão deles. Escapamento quente, gases tóxicos, corpo esfolando no chão. O pesadelo nunca terminava. Mas Zuzu não podia se dar o luxo de parar sua vida.
O dia 14 de abril seria movimentado. Tinha coisas para fazer e resolver. Então Zuzu volta a dormir. Ela acorda de manhã, se perguntando se tudo não passou de um sonho. Sem dar mais atenção a isso, ela foca suas energias nas atividades profissionais que tinha para resolver. Durante o dia, recebeu a equipe do telejornal Hoje, da Globo, na sua loja, a Zuzu Angel Criações. A Zuzu falou em frente às câmeras, fez sua gravação, a sua promo ali como estilista, e à noite também tinha compromisso. Deveria comparecer a uma festa que seria feita em sua homenagem. Apesar do cansaço do trabalho daquele dia, Zuzu se prepara, coloca um vestido preto de alcinha de strass, arruma o cabelo ali da forma impecável de sempre e segue em direção à Rua República do Peru, onde seria o evento. Lá, fala com amigos, cumprimenta pessoas, come, bebe e olha sempre para o relógio, pensando qual seria o horário ideal para dizer que ela estava de saída. Muitos a descrevem como uma dorminhoca, então eu só imagino que era isso que ela pensava, né? Ir para casa dormir. Lá pelas 3:30 da noite, quer dizer, da madrugada, né? Melhor dizendo, um amigo oferece dar carona de volta para ela, né? A Zuzu pede para ser deixada em frente à sua loja para pegar o seu carro. E assim o colega faz. Zuzu desce do carro, agradece, dá 2 beijinhos e segue para o seu carmanguia. Ela liga o carro e sai dirigindo para o bairro da Tijuca. Quando chega à saída do túnel Dois Irmãos, na estrada Lagoa Barra, ali enfrenta sua última onda. Uma onda terrível, assoladora, que nem uma nadadora determinada e forte como Zuzu poderia superar. O carro de Zuzu Angel derrapou na saída do túnel e saiu da pista, chocando-se contra a mureta de proteção, capotando e caindo 10 metros abaixo na estrada. Zuzu morre instantaneamente. Abre aspas. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta, por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho. Fecha aspas. Hildegard Angel tinha 26 anos, era jornalista e estava em São Paulo quando recebeu a notícia de uma amiga sobre o acidente de sua mãe. Apesar da amiga tentar amenizar as coisas e não dizer que Zuzu estava morta, apenas sofreu um acidente, a Hildegard sabia. Da mesma forma que Zuzu, apesar de nunca ter visto o corpo de Stuart, sentiu o mesmo pelo filho. Hildegard conta que, naquele dia de abril, acordou de madrugada com a notícia, pegou um avião para o Rio de Janeiro, já com o pressentimento de que sua mãe estava sem vida. Hildegard custou acreditar que pela 3ª vez uma desgraça tinha acontecido com sua família. Primeiro o Stuart, o seu amado irmão, que ela chamava de Tuti, depois a cunhada, a Sônia, e agora sua mãe, todos assassinados pela ditadura militar. Abre aspas. Ainda hoje, quando tento imaginar a crueldade que fizeram com o Tuti e a cilada que armaram contra a mamãe, fico triste e sofro muito. Fecha aspas. Zuleika Angel Jones foi sepultada no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. A causa da morte? Bem, segundo a perícia de 1976, acidente, puro e simples. A certidão de óbito, assinada pelo médico Higino de Carvalho Hércules, confirmou a versão do acidente e atestou como causa da morte uma fratura do crânio com hemorragia subdural e laceração cervical. Chegaram a cogitar que a estilista tivesse ingerido bebida alcoólica na festa e por isso perdido o controle do veículo. Também disseram que talvez foi fadiga da motorista, que poderia ter adormecido no volante. Outra versão foi a de um mal súbito, que teria a levado a bater o carro. E até problemas mecânicos que poderiam ser a causa do acidente foram cogitados ali pela investigação. Tinham muitas possibilidades para o acidente, mas nenhuma se comprovava de fato. O bom é que Hildegard e Ana Cristina Angel tinham aprendido com a mãe a importância de lutar contra as ondas da vida. Com a mesma garra que Zuzu lutou para investigar o sumiço de Stuart, as irmãs lutaram para provar que sua mãe não morreu num acidente, bêbada ou com sono. Essa luta durou longos 20 anos, até ter o seu primeiro reconhecimento.
Em 2 de fevereiro de 1996, Hildegard Angel pleiteou ao governo o reconhecimento oficial da morte de Stuart. A petição teve um parecer favorável da comissão especial e não podia ser de outro jeito. O nome de Stuart estava entre os 136 relacionados pelo grupo Tortura Nunca Mais na lista dos desaparecidos. Isso deu a Hildegard o direito de requerer um atestado de óbito do irmão, que até agora estava desaparecido, e também receber uma indenização entre 100 e 150 mil reais. Não satisfeita com essa vitória, a Hildegard pediu também o reconhecimento oficial de que a morte de Zuzu Angel é responsabilidade do Estado. Isso é, que ela foi assassinada. Ao encaminhar o pedido, o seu advogado argumentou os seguintes pontos. Primeiro, que Zuzu nunca bebia e nem bebeu na noite da sua morte, como muitos alegavam. Segundo, que o carro de Zuzu passou por uma revisão dias antes na revendedora Volkswagen de Wilson Moraes, que atestou ali as perfeitas condições do carro, então não tinha nenhuma falha mecânica. E terceiro, que Zuzu vivia tensa devido às constantes ameaças de morte que lhe eram feitas pelos órgãos da repressão política comandadas pelo Estado. E disso tinham testemunhas. Entre as provas documentais está uma declaração de Chico Buarque de Holanda. O compositor, por sinal, ele havia escrito em 1981 uma música em homenagem a Zuzu Angel, de título Angélica. Logo mais a gente vê um pouco dessa música. Mas em seu depoimento, o Chico Buarque diz, abre aspas, conheci Zuzu Angel quando já havia perdido o filho, dado como desaparecido pelo regime militar. Sabendo-o morto, sabendo exatamente como, onde e quando Stuart Angel fora executado, Zuzu não vivia senão para denunciar o assassinato do filho, exigir o reconhecimento do assassinato do filho e reclamar o seu corpo. Ela saltava do seu carmanguia carregada de documentos e às vezes punha-se a folheá-los e lê-los para mim, mesmo na garagem. Zuzu nunca telefonava, não confiava em telefones. Me falava dos telefonemas que recebia de madrugada, com ameaças de morte. E ria. Para ela, as ameaças mais e mais confirmavam a eficácia de sua luta. Dei-me conta de que, naqueles tempos, para denunciar o assassinato de Zuzu, fazia falta outra Zuzu. Zuzu Angel está desaparecida há 20 anos. Este depoimento é minha homenagem a uma mulher que nunca vi igual, ferida de morte e rindo. Fecha aspas. Em 1998, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos julgou o caso de Zuzu Angel e a reconheceu como pessoa que, por ter participado ou por ter sido acusada de participação em atividades políticas, tenha falecido por causas não naturais, independências policiais ou assemelhadas. Em seu relatório final, publicado em 2007, a comissão inseriu depoimentos de 2 testemunhas oculares do acidente. Um deles foi o advogado Carlos Machado Medeiros, que na madrugada de abril de 1976 trafegava pela estrada Lagoa-Barra da Tijuca. Ele afirmou, abre aspas, eu só vi um carro saindo do túnel e logo em seguida um outro carro que emparelha com esse carro. Eu vi quando o carro que ultrapassa o carro da direita abaurou este carro e faz com que ele caia a uma distância que estimei na hora em 5 metros. Fecha aspas. Outro depoimento sobre o acidente foi do então estudante Marcos Pires, residente na Barra da Tijuca, que escutou o ruído do acidente e, ao chegar ao local, já encontrou uma dúzia de carros oficiais, a maioria da polícia, ao redor do automóvel destruído de Zuzu. A rapidez das viaturas foi um alerta. Chegaram logo após ele ouvir o barulho do acidente. Era tudo muito estranho. Com esses novos testemunhos, as versões confrontavam o laudo oficial do acidente e acabaram com qualquer dúvida. Apesar da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos ter reconhecido que a morte de Zuzu não foi um acidente, os militares sempre negaram envolvimento. Até que não deu mais.
Em 2014, uma foto mudou tudo. Não uma foto nova, mas uma foto que havia sido publicada na edição do jornal O Globo no dia do acidente de Zuzu Angel. Nessa foto preta e branca, um homem aparece encostado em um poste, com uma camisa clara, levando a mão direita ao rosto, olhando para o carro da vítima, completamente destruído ao pé do barranco. Ninguém antes tinha prestado atenção para esse homem, porque o que chamava atenção era o carro. Mas Cláudio Antônio Guerra, ex-agente da repressão, que operou como delegado do Departamento de Ordem Policial e Social do Espírito Santo, reconheceu quem era aquele homem. Era o falecido coronel do Exército Fred Perdigão Pereira, agente da repressão e torturador identificado por presos políticos. A presença de Fred Perdigão no local do acidente que matou a estilista em 14 de abril de 1976 mudava tudo. Para a Comissão da Verdade, a foto comprovaria o envolvimento de militares na morte de Zuzu. Além de reconhecer o coronel, o Cláudio Guerra afirmou que era amigo e confidente de Perdigão e que ele teria lhe dito que estava preocupado em ter sido fotografado na cena do crime. Para vocês terem ideia de quem era esse cara, Fred Perdigão Pereira era coronel do Exército e serviu no Centro de Informações do Exército, atuando no centro clandestino conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1976, Perdigão comandou a operação militar contra dirigentes do PCdoB no evento que ficou conhecido como Massacre da Casa da Lapa. Ele também teve participação em casos de detenção ilegal, tortura, execução, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver de diversos presos políticos e oposicionistas do governo, além de ter atuado diretamente no atentado do Rio Centro em 1981. Então, o que ele fazia ali, num simples caso de acidente de carro? Nada, né? Porque não era um acidente. Era a cena de um assassinato. Em 2013, mais uma grande revelação. Documentos inéditos foram descobertos nos arquivos do extinto Serviço Nacional de Informações, disponíveis no Arquivo Nacional. Documentos sobre Stuart. Um relatório ali de 167 páginas e classificado como confidencial demonstrava que a morte de Stuart foi bastante documentada pelas agências de repressão política, existindo ali sob o título Stuart Angel Jones, falecido. Outro documento, descoberto nos arquivos do SNI de São Paulo, listam o seu nome ao lado de outros 89 guerrilheiros mortos no período, com a data de 16 de maio de 1971, 2 dias depois do seu desaparecimento. Como contra fatos não há argumentos, a justiça brasileira, assim como os militares, finalmente reconheceram que Zuzu Angel foi assassinada por agentes da ditadura militar. Por isso, uma indenização de R$240 mil foi paga para cada uma das filhas da estilista, a Hildegard e a Ana Cristina Angel Jones. Novas certidões de óbito foram emitidas em nome de Zuzu e Stuart. Nos documentos, a causa-mortes de mãe e filho foi reconhecida como morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. Apesar da vitória, Hildegard Angel lamenta que, abre aspas, até hoje não consegui sepultar meu irmão. Não sei se o corpo dele foi jogado ao mar ou enterrado numa vala. E ainda temos um presidente que diz, quem procura osso é cachorro. Fecha aspas. Sobre o paradeiro do corpo de Stuart, algumas versões foram apresentadas no livro Desaparecidos Políticos, de Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa. A primeira é que ele teria sido transportado por um helicóptero da Marinha para uma área militar localizada na Restinga de Marambaia, na Barra de Guaratiba, e jogado em alto mar pelo mesmo helicóptero. Outra possibilidade é que o corpo de Stuart teria sido enterrado como indigente, com o nome trocado, num cemitério de um subúrbio carioca, provavelmente em Auma. Agora, também em depoimento dados à comissão, existe uma nova pista, a de que seus restos estariam na cabeceira da pista da Base Aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Outro corpo que também demorou para ser encontrado foi o de Sônia, a esposa de Stuart, que também foi morta pela ditadura. Os seus restos mortais só foram identificados em 1991, quase 20 anos depois da sua morte. Quem sabe,
ainda existe esperança de Stuart ser enterrado ao lado de sua mãe. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. A dor e a luta de Zuzu Angel comoveu muita gente. Essa música é resultado disso. O cantor e compositor Chico Buarque, junto de Miltinho, são os autores da canção Angélica. Zuzu também foi homenageada em livros, música e filme. Em 2006, o cineasta Sérgio Rezende dirigiu Zuzu Angel, filme que retrata a vida da estilista, protagonizado por Patrícia Pilar. Em 2017, o seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos Heróis Nacionais. O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um registro de personagens que protagonizaram momentos marcantes da história do Brasil e ajudaram a construir a identidade nacional. Com páginas de aço, ele fica exposto no 3º pavimento do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E essa foi a história de Zuzu e Stuart Angel. Um caso muito, muito complexo. E por isso que eu quis tanto trazer você aqui para falar um pouquinho sobre, porque eu acho que esclarecer essa parte histórica, esse contexto, entender o que realmente era a ditadura e quem era quem, o papel de cada um aí nesse contexto, assim, não tem como entender esse caso sem entender isso. Então, Vitor, muito, muito obrigada por ter compartilhado aí um pouquinho da sua inteligência histórica aqui com o pessoal do Café com Crime. Fico muito contente com a sua participação. E, assim, volte sempre, porque prazer, os crimes sempre precisam de contexto pra fazerem sentido. Então, um prazer. Muito bom mesmo. Valeuzão, obrigado pelo convite aí. E é isso, gente, eu acho que só pra concluir aí um ponto que eu acho que é importante, né, que a gente tem que parar com essa visão de superioridade militar, superioridade moral especificamente, sabe? Como se um militar, por ser militar, ele não é tão falho, tão sujo quanto qualquer outro civil, sabe? A gente tem muitos casos de corrupção durante a ditadura, sabe? Se você pesquisar o que aconteceu na construção da rodovia transamazônica, o caso do ministro da Fazenda da época, o Delfim Neto, com a Odebrecht, a construção da usina nuclear lá de Angra dos Reis, que inclusive é minha cidade, tudo isso é muito envolvido com corrupção, sabe? Os militares não são superiores moralmente, eles são tão falhos quanto qualquer outro civil. E eu tô maluco hoje, tô meio nervoso, tá percebendo? Eu vou ficando nervoso. E aí eu vou falando muito, desculpa. Imagina, mas no fim das contas são pessoas, né? É isso aí. São pessoas. Exatamente. E todo mundo erra na vida. É isso aí. Mas espero que ninguém aqui erre tanto assim quanto a gente falou nesse caso. É verdade. Beleza, Vitor, valeu demais. É nóis, quer deixar um chamado aí pro pessoal ir ver o História em Meia Hora? Ah, sim, com certeza, né? Fica o convite pra vocês conhecerem o História em Meia Hora aí no Spotify também, junto com o Café com Crime. E ouve lá, velho, que você gosta. E também me siga nas redes sociais, porque eu faço um trabalho lá bem de curiosidades históricas, sabe? Sempre posto uns videozinhos lá no @profvitorsoares, no Twitter, no Instagram e tudo mais. Tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que ouviu e é nóis. Eu que agradeço, muito, muito obrigada. E pra quem aí tá escutando e ainda não segue o Café com Crime lá no Instagram, começa a seguir, porque amanhã eu vou postar as fotos relacionadas a esse caso, incluindo as roupas que Zuzu Angel criou para o seu desfile protesto. Também vou postar a foto do acidente do carro, com o perdigão apoiado ali no poste e muitas outras fotos. Então vocês podem ir lá e ver um pouquinho, né, do que eu descrevi aqui nesse episódio. Vai lá no @Café com Crime, que vai estar tudo lá. Vejo vocês daqui a 15 dias, não na próxima quarta-feira, a outra, e até lá, enfrentem as ondas da vida. Porque de desgraça, já basta esse podcast.
Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com participação especial do professor Vitor Soares, do podcast História em Meia Hora, sonorização e edição de áudio de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas para esse episódio foram Instituto Zuzuendel, Comissão Nacional da Verdade, Memorial da Resistência, Memórias da Ditadura, Fundação Perseu Abramo, Secretaria de Direitos Humanos, Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, Jornal O Globo, BBC News Brasil, Correio Brasiliense, Jornal A Luta Democrática, Revista A Manchete, Jornal do Brasil, Valor Econômico, Brasil 247, Senado Notícias, Programa Arquivo Linha Direta, Portal GGN, TV Cultura, Portal TabWall, Aventuras na História e Wikipédia.